Então vamos lá, gente. Vamos conversar. Cadê o livro dela? Puxa um livro aí. Vamos botar um livro bem aqui. Não, pode ser mais, que eu quero que todo mundo veja. A gente está filmando direto pro YouTube. Deixa eu ver. E eu tô com... Vocês gostaram da minha bolsa, gente? Minha filha, você... Olha, pai, você inventa e você tem que inventar, chamar atenção. Eu quero chamar aqui para uma conversa de lançamento, porque quando eu vi ela lançando na feira, né, de matrizes africanas, mas qual é o nome da feira, mãe? Não foi Feira Preta, não. Foi a primeira feira de povo de terreiro. Viu como eu me lembro? Como te acompanho? Tá pensando. Então vamos lá, gente. Sejam bem-vindos à 6ª edição do Festival Literário de São Gonçalo. Nesse bate-papo nós vamos falar sobre Faria Tudo Outra Vez. Quando eu a vi lançando na feira que teve, a primeira feira de povo de terreiro, literatura de terreiro, eu falei assim, não, tá lançando lá, vou ter que lançar aqui também. Fui lá no comentário, fiz no comentário, tem que vir em São Gonçalo, tem um monte de filha de santo aqui que eu sei, que eu conheço. E ela veio. Então a gente fez. Quero convidar ao palco Mãe Márcia Marçal. Eu quero saber isso. Faria tudo outra vez? O quê, mulher? Seja bem-vinda, sua bênção. Oi, abençoe, bênção. Boa tarde, gente. Mãe, primeiro, se apresente. Quem é Mãe Márcia Marçal? Conte um pouco da sua história pra gente. Então, boa tarde. Eu sou Mãe Márcia Marçal. Sou Yalorixá de um terreiro em Campo Grande, há 36 anos exatamente, né? Que eu sou a matriarca dessa casa. Quando eu inaugurei essa casa, eu só tinha 28 anos de idade, gente. Só. Mas como eu sou o tipo de pessoa que sigo o orixá, sigo a minha fé, sigo aquilo que o orixá sempre quis na minha vida, eu não recuei nem um pouco no momento de inaugurar essa casa e vim seguindo. E estou aqui até hoje. Bacana. E como que começa essa sua relação de nós entrarmos no livro propriamente dito, no seu lançamento? Que nós tivemos uma mesa anterior que ela veio falando muito sobre essa questão da família e da espiritualidade, né? Como que começa essa sua relação? Porque a senhora falou que com 28 anos a senhora, né, abre ali o terreiro, né, fica responsável, e a senhora como matriarca. Vem de família, como que acontece esse enredo? Bom, acontece... Não é de família, por incrível que pareça, minha mãe não era de terreiro, nenhuma das minhas irmãs frequentava um terreiro, hoje tem uma que é ebome, né, mais velha do que eu, irmãos também não. Eu, com 9 anos, eu passei por um terreiro, me encantei. Eu morava num quintal de vila, que tinha várias casas, a terceira casa era um terreiro de Umbanda. E eu passava todos os dias na porta desse terreiro, porque eu tive uma vida muito difícil, está tudo aqui no livro, uma vida muito complicada, e eu estava ouvindo a palestra aqui dela, dos pastores, e eu fico sempre pensando na mesma situação. O preto, ele tem quase sempre a mesma história de sofrimento. O preto está sempre envolvido numa história do passado, de sofrimento. Eu estava conversando ano passado com um pedreiro que estava fazendo uma reforma na minha cozinha, e ele já faz reforma no barracão. Ele falou para mim assim, Mãe Márcia, a senhora está sempre envolvida em obra, né? A senhora gosta de fazer obra na sua casa. Eu falei com ele, é por causa da vida que eu vivi. Eu não tinha banheiro, eu morei numa casa de um cômodo, eu e minha mãe, que não tinha nada. Sozinhas, sem um banheiro, sem uma comida, sem nada. E hoje eu quero fazer a minha casa cada vez melhor. E ele também contou uma história da vida dele, sabe? Lá em casa também, eu olhei bem para ele e falei, caramba, por que a gente preto, todo mundo, a grande maioria, tem uma história de sofrimento para contar?
Tem sempre uma história de sofrimento. Quando eu sou convidada para uma FLIS, uma FLUP, como já fui, e todas as feiras literárias que eu fui, eu sei que para todo mundo que participa da feira, para todo mundo que vai fazer uma palestra na feira, é muito especial. Para mim, é muito mais que especial. Porque é um lugar que não me caberia, é um lugar que eu não estaria, é um lugar que, em momento nenhum, em nenhum sonho, seria um lugar que era para eu estar. Não era para eu estar. Porque eu não pude estudar, eu não tive acesso à escola, fiz até a 2ª série primária. Tive que sair da escola porque ou eu catava lixo ou eu estudava. Decidi não estudar mais. Minha mãe se entregou à bebida, eu tive que ficar tomando conta da minha mãe, olhando minha mãe. E foi sofrimento em cima de sofrimento. E foi nesse terreiro que eu encontrei força. Foi nesse terreiro. Embora eu não tivesse nada para oferecer naquele terreiro. Eu não tinha uma roupa de terreiro, eu não tinha um dinheiro de mensalidade, se é que existia mensalidade naquele terreiro. Eu não tinha uma contribuição nas festas. Eu só ia lá porque eu amava aquilo que eu estava vendo, o que eles cultuavam, e ali tinha comida. Lá no terreiro tinha comida. Então eu sabia que nos dias de festa no terreiro eu ia comer bem. Eu ia comer frango, eu ia comer canjica, eu ia comer mingau de acaçá, eu ia comer arroz, eu ia comer o que eles servissem ali. Mas eu também tinha o prazer de estar ali. E eu pedi minha mãe para eu entrar para o terreiro e minha mãe deixou. E eu fui com 9 anos para o terreiro, na casa de Umbanda. E todo dia que tinha gira, sessão, o que eles dissessem lá, eu estava lá. Nos dias que se seguia, eu ia para a rua, catava meus lixos, vendia. Só que eu tinha um detalhe, eu narro isso aqui também, que eu nasci em colégio, né? Não sei se alguém conhece, eu nasci em colégio. E ali dentro do colégio, o lugar que eu nasci era chamado de Sovaco da Cobra, onde hoje é o SEASA, que a gente saiu dali, né? Porque o antigo BNH, né? Tirou para fazer o SEASA, levou a gente para São do Camará. Eu andava dali, de colégio, até Irajá, para vender as coisas que eu catava no lixo. Caco de vidro, sei lá, o que eu catava, lata, alumínio, o que eu achasse. O que tivesse ali, estava catando. O que eu desse para vender, eu estava catando para vender. Só que em Irajá, quase em frente ao cemitério de Irajá, tinha uma casa de Umbanda, uma loja de Umbanda, de artigos religiosos. E lá tinha uma imagem de Tranca-Rua e uma imagem de Preta Velha. E no pé dele, eu faço muita questão de narrar isso, porque isso faz muita parte da minha fé, sabe? Do meu amor. No pé do Tranca-Rua tinha muita moeda, muita moeda, muita moeda. E na mão da Preta Velha também muita moeda. Eu entendi, não sei porquê, que era para todo mundo fazer aquilo. Então eu vendia as coisas e ia andando até lá para botar uma moeda no pé de Tranca-Rua e uma moeda na mão da vovó, naquela imagem. Botava lá, não falava nada, não pedia nada, porque eu tinha aquilo como todo mundo é obrigado a fazer isso. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso, porque tinha moeda, então tinha que fazer. Eu vendia lá, botava uma moedinha e a vida seguia, e eu seguia a vida. Eu não tenho nenhuma dor pelo que eu passei, não tenho nenhum trauma pelo que eu passei, mas eu sei que foi uma vida muito difícil, muito complicada, muito complicada. Mas eu estava lá no terreiro, me enchendo cada vez mais de força, sem saber que eu estava me enchendo de força, sem saber que eu estava ali me enchendo de energia espiritual. Porque os anos foram se seguindo e eu fui cada vez mais longe, catando coisas e cada vez mais protegida. Eu ia na feira do bairro catar minha xepa, lá embaixo das coisas. Dali eu já saí do bairro, já fui para a feira de Irajá, já ia para a feira de Rocha Miranda e vinha com as minhas coisas na cabeça. Eu nunca fui atropelada, eu nunca fui molestada, ninguém nunca mexeu comigo. Aí já estava a força. Uma criança de 9 anos, em 1969, 9, 10, 11 anos, andar bairros tão distantes e sozinha com xepa na cabeça. Ninguém mexia, ninguém molestava, ninguém. Então ali já existia uma proteção muito grande, mas eu não tinha consciência nenhuma disso. Que eu não estava na religião para isso, sabe? Eu estava na religião porque eu amava tanto aquele batuque do atabaque, eu amava tanto ver aqueles caboclos dançando, que eu não tinha visão de que alguma coisa boa pode me acontecer? Não, eu só segui. Com 15 anos, com 14 anos a gente saiu dali, foi morar em São do Camará.
Meu amigo, vizinho de lado, que a gente se tratava como irmão de criação, ele foi se iniciar no candomblé. Quando eu conheci o candomblé. E me encantei, lógico, por candomblé. E hoje eu entendo que o meu amor não é no candomblé, palavra. Umbanda, palavra. É religião, religiosidade, espiritualidade, energia, força e fé. Porque o que me move, na verdade, é a fé que eu tenho. Eu tenho muita fé. Eu nunca reclamei da vida que vivi. Eu nunca chorei por ter que catar xepa. Eu nunca chorei por ter sido tão maltratada. Eu fui tão maltratada na vida, tão maltratada. Era neguinha, era macaca. Eu tinha uma vizinha ao lado, que ela tinha o quintal dela lá, que tinha os porcos para tratar. E ela sabia o meu nome porque ela conhecia minha mãe desde sempre. Ela sempre conheceu minha mãe. Mas ela não chegava lá no portão e falava: Márcia, vem varrer meu quintal. Vem, macaca, vamos lá, vamos lavar a louça lá. Ô, macaca, vem, vamos lá varrer aquele... Ela só me chamava assim. Eu acho que ela esqueceu o meu nome ao longo do tempo. Ela só macaca, 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 macaca. E eu sempre tive esse tratamento das pessoas. Macaca, neguinha do cabelo duro, bocão, chepeira. Eu era tudo isso. Eu era neguinha, sou negona, porque hoje eu tenho 1,78 m. Eu tinha o cabelo crespo, tenho até hoje, só não sou macaca. Mas foi difícil eu entender isso, demorou a entender isso. Um dia eu ia entender, porque a própria religiosidade, a própria força do candomblé, dos orixás, ia me mostrar quem eu era. E mostrou. Era isso que eu ia perguntar, quando que a chave virou? Exatamente, mostrou, porque quando eu me iniciei, eu cheguei no candomblé com 15 anos, me iniciei com 17 anos, e eu acho que uma outra força foi ligada a algum plug assim, ó, que eu comecei a perceber que peraí, eu posso ser mais. Eu posso ser mais. E comecei a procurar outros caminhos para ganhar dinheiro. Procurar trabalho, procurar uma faxina, aprendi a fazer unha, aprendi a fazer flores, aprendi a fazer, e faz e vende, faz e vende. Realizei o meu primeiro grande sonho em 1978. Eu tinha 18 anos e o meu sonho era ter uma televisão. Eu comprei uma televisão para eu e minha mãe. Aí, nessas alturas, a gente já tinha mudado dali. Já tinha uma casa que tinha um banheiro, não era o banheiro dos meus sonhos, mas era o banheiro. Mas eu comprei a televisão aos 18 anos. Aí eu vi que realmente o mundo era meu. Ali eu vi que o mundo era meu. Eu podia, assim, trabalhar, ter um cabelo tratado, eu podia ter uma roupa decente, eu podia ter um calçado decente. E aí eu fui seguindo a minha vida, fui seguindo. Com 28 anos eu me vejo, assim, tendo que abrir uma casa. Eu não segui uma casa de candomblé porque a minha mãe de santo fechou a casa dela, me entregou os santos e eu não tinha onde botar meu santo. Eu não tinha onde botar meus ibás. Falei, fora eu não jogo. Eu rastei a geladeirinha que a gente tinha, botei eles ali atrás e segui minha vida, trabalhando, fazendo coisas, fazendo faxina, limpando a casa dos outros, para conseguir dar o dinheiro para eu e minha mãe, porque o meu intuito era que a minha mãe não bebesse mais. E a minha mãe só bebia porque não tinha o que me dar para comer. Quando eu já estava uma mocinha, ela já estava segurando mais o negócio, porque a gente foi mudando a coisa. E quando eu abri o barracão, foi mudando mais ainda, porque eu já fui vendo outras pessoas à minha volta, já fui tendo outros caminhos, já fui seguindo uns outros caminhos que seriam com certeza melhor para mim, e eu fui vendo que, na verdade, eu nasci para ser movida pela fé, eu nasci para ser movida por orixá. Até o fato de eu estar aqui é orixá, porque eu sou uma pessoa, como eu falei, eu não estudei. Eu fiz até a 2ª série primária, lá em 1969. Eu não tenho formação nenhuma, mas eu sou palestrante, eu ganho dinheiro fazendo palestra, e eu me tornei uma pessoa conhecida pela defesa da causa, porque eu sou preta e fui maltratada, e eu tenho um filho preto e tenho 2 netos pretos. Então tem que brigar pela minha família, porque meu filho não vai passar pelo que eu passei, meu neto e minha neta não vão passar pelo que eu passei, ninguém vai chamar meu filho de macaco e passar impune, porque eu vou chegar lá na frente, ninguém vai chamar o meu neto, minha neta, meu neto sofreu e a gente foi atrás, ninguém vai fazer mais isso comigo. Lá atrás, na década de 60, 70, eu achava isso tudo muito normal. Ser macaco era normal, sabe? Ser neguinha do cabelo duro era normal. Hoje eu entendo que nada disso é normal.
O maltrato não é normal. Destratar uma pessoa não é normal. Humilhar uma pessoa pela cor não é normal. Humilhar a pessoa porque ela escolheu uma outra religião não é normal. Porque a gente escolhe a religião pela fé, pelo amor, não pela imposição. Eu poderia ser evangélica porque lá na década de 60, com fome, eu fui até na igreja evangélica que tinha no meu bairro. E também fui na igreja católica, a igreja Nossa Senhora da Apresentação em Irajá. Mas eu me descobri mesmo, foi na macumba. Foi onde meu coração bateu e bate mais forte. E como que uma mulher com um primário incompleto, vamos dizer como a senhora mesmo colocou, hoje é uma, lógico, é palestrante, mas vamos falar do livro, como chega no livro, como que é uma escritora, torna-se uma escritora, da onde que vem esse convite, da onde que começa a ser bom, mulher? Então, o livro começou porque eu gosto muito de reunir meus filhos para conversar. Já tive mais tempo para isso, hoje o tempo é mais curto. A gente sempre reunindo, e eu estou sempre conversando, contando alguma história. E os meus filhos, eles eles falam que eu tenho muita fé. Tenho, de fato. Então, eu faço questão de contar minha história desde que nasci, para eles entenderem, de fato, o motivo de tanta fé, de tanto amor pelo sagrado. Porque eu não seria nada, eu não seria ninguém, absolutamente ninguém, se o sagrado não existisse na minha vida. E por contar a minha história, eu tenho filhos hoje professores, doutores, advogados, juízes, filósofos, eu tenho todo tipo de filho. Por contar a história, minha mãe, a senhora podia escrever um livro, e eu sempre não sei escrever livro. Mãe, a senhora vai só contar, a gente vai prescrever, vai fazer. A história da senhora dá um livro, uma história de sofrimento, uma história de superação, uma história de fé, de conquista. Aquele prêmio de ontem, aquilo me deixou assim. Prêmio Ubuntu de fé, potência da fé. Potência da fé. Sabe? Potência da fé. Eu falei com elas hoje lá em casa, olha onde a minha fé me levou. E a minha fé não é a fé da palavra, F é com acento. É do coração, mesmo. E eu falando isso, eles decidiram, então, mãe, vamos fazer. Eu aceitei escrever. Tanto que já vai sair o outro livro. Eu aceitei. Tem outro vindo por aí? Tá que tá, hein, mãe? E a minha fé, ela é tão imensa, tão real, tão ligada ao sagrado, que eu não tinha nome para botar no livro. Eu não sabia. Minha mãe, qual o nome que a senhora vai botar no livro? Eu falei, não sei, eu não sei nem como é que se escrevia o livro, como é que vocês querem que eu tenha o nome? Sei que tem livro que é uma frase, uma palavra, um texto inteiro, porque por não ter estudado, eu catando lixo, eu catava livro, eu via um livro no lixo, eu catava, sentava na rua e começava a ler livro, livros, gibi de bolso, tudo que eu via eu sentava para ler. Eu falei, eu só sei que eu vi vários títulos, mas eu não sei como se dá um título de livro. A minha mãe, pensa em alguma coisa. Eu pensei em tudo. Uma filha de santo me falou um texto, um título engraçado, como morri de dia. Eu falei, Beth, sem chance. Pensei, e eu todos os dias estou na minha casa de santo, todo dia eu estou no meu barracão. E lá em casa, cada santo tem o seu quarto, cada santo tem o seu espaço bem grande. Eu entrei dentro da casa do Baluaí, meu pai, que eu amo, adoro, venero. É o único que eu conheci, porque o meu morreu quando eu tinha 2 anos. Eu entrei dentro da casa do Baluaí, sentei e falei, pai, eles inventaram para eu fazer um livro. E eu não sei como fazer isso. Agora querem um nome, eu também não sei que nome eu daria, pai. Só sei que eu contei minha história e o senhor precisa me ajudar. Com esse livro, eu estou contando tudo que eu vivi. E o senhor pode ter certeza, se fosse para estar aqui diante do senhor, eu faria tudo outra vez. Mas eu não sei que nome dá ao livro. Fechei a porta, saí. Quando eu cheguei lá, eu falei, faria tudo outra vez. Voltei na casa do Baluaí, eu falei, pai, muito obrigado. Muito obrigado. Aplausos, gente. É o sagrado que se manifesta. Muito obrigado, saiu o nome. Eu voltei lá, fui no grupo que estavam escrevendo os livros comigo. Falei, gente, eu tenho um nome. Qual? Faria tudo outra vez. Porque, na verdade, tudo que eu vivi, tudo que eu sofri, tudo que eu passei na minha vida, se fosse para encontrar o sagrado, eu faria tudo outra vez. Eu cataria lixo de novo, eu cataria xepa de novo, eu lavaria chiqueiro de novo, passaria por tudo.
Porque eu nunca reclamei, nunca pedi nada além. A única coisa que eu queria na minha vida era ter comida em casa, porque se tivesse comida, a minha mãe não ia se desesperar e não ia ficar bêbada. Só isso que eu queria, que se tivesse comida, minha mãe não ia para a rua ficar bebendo. E eu tinha que ir para a rua, para a barraca, ficar tomando conta da minha mãe, porque os moleques iam ficar mexendo com ela. E eu sempre fui muito brigona, e eu acabei me tornando uma criança agressivinha, porque se mexia comigo eu já ia para cima. Imagina se mexesse com a minha mãe. Então eu ficava com muito medo de mexerem com ela. Eu ia para as barracas, ficava atrás dela, puxando ela. Mãe, vamos para casa, mãe. Mas minha mãe estava muito bêbada. Muito, muito, muito bêbada. E eu ficava naquele sofrimento. E eu sabia que aquele sofrimento é porque ela não tinha o que me dar para eu comer. Então, eu sempre tive aquilo na cabeça, eu tenho que arrumar comida, eu tenho que arrumar comida, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. Eu tenho que arrumar, e eu ia. Quando eu consegui o dinheiro que eu comprava, meio quilo de fubá, meio quilo de arroz, 250 gramas de banha e o bofe. Eu deixava em casa, ia para a rua, catava lenha, para ela acender o fogão de lenha. Aí eu, mãe, já comprei a comida. Ela ia lá, preparava o almoço, preparava a comida. Eu sabia que ela ia bebendo comer, ela não ia beber. Porque já ficava imaginando sair para a rua por causa do dia de amanhã. Porque amanhã tinha que ter alguma coisa para comer, né? Tudo para minha mãe não sair. Mas foi através desse sofrimento que eu encontrei a religião. Então, para mim, tá bom pra caramba. Eu faria tudo outra vez, sem pestanejar. Porque hoje eu sou apaixonada pela minha religião. Eu sou apaixonada pela minha casa de candomblé. A minha casa de candomblé, quando eu comecei, era um barraco muito pequenininho. Estaria a minha primeira iaoa, aquela dali, ó. Ela tem a idade da casa, ela tem 36 anos. A gente estava num barraquinho, ali começou, foi ali que ele quis, vai ser aqui. E a gente foi humilhada por aquele barraco. Debochavam da gente por causa daquele barraco, porque a gente não tinha uma comida decente para oferecer aos convidados quando acabava a festa. A gente não tinha uma bebida decente para os convidados. Mas eu não estava preocupado. Eu não estava preocupada com aquilo. A minha preocupação sempre foi agradar o sagrado. Sempre, até hoje, é de agradar o sagrado. Eu falo para todas elas, em casa hoje a gente tem 300 filhos de santo. Eu não nasci para agradar o ser humano, mas eu nasci para agradar o sagrado. E é o sagrado que eu vou agradar, enquanto eu viver. E a gente foi seguindo. Hoje a gente tem um barracão monstruoso. É uma quadra inteira que é nossa, a casa é grande. Eu desejei ter um jardim sagrado, e eu tenho um jardim sagrado onde tem todas as folhas. Meu jardim ganhou prêmio agora lá fora, na Europa, né? Que levaram umas fotos lá, na Espanha. Hoje eu tenho o que eu queria para oferecer. E eu tenho o que eu mais desejei na vida. Eu tenho livros para oferecer às crianças do meu entorno. Que eu construí uma biblioteca por conta própria, construí um espaço por conta própria que se chama Espaço Olubagé, do Projeto Olubagé, onde eu atendo 250 famílias na Carobinha. A gente corre atrás de cesta básica, eu dou a 250 básicas para essas famílias. Eu fiz uma biblioteca, hoje as crianças da comunidade vão lá ter aula de informática, elas vão lá ter aula de reforço, tudo eu construí. Quase nem tenho tempo de chegar lá em frente, na rua, na mesma rua do meu barracão em frente. Mas eu tenho todo esse espaço que é meu e eu construí para poder fazer pelas pessoas o que eu queria que fizessem por mim na década de 70. Axé. Bom, muito bom. Eu fico vendo essa história. A gente está caminhando pro final. Eu fico vendo relação na história da minha avó. Vovó vai fazer 100 anos agora, né? Tô voltando para São Luís do Maranhão, que ele tá lá, firme. E vovó tá com 80 e pouco. E ela fala que ela sofreu muito também e ela quase morreu. Na verdade, ela morreu, seu Légua trouxe ela de volta, que ninguém acreditava. Que a família não era envolvida nesse exato momento. E assim, ela vai lá no Incodó, tem um rio, que ela até hoje fala que meio-dia não pode ir no rio. Que os encantados estão lá. E minha avó foi peralta. E ela foi. Nisso que ela foi, ela não voltou. Ficaram procurando ela. E nisso, seu Légua trouxe ela de volta. Aí foram lá no curandeiro. E aí ela falou que quando o seu Légua ela não estava entre nós, né, entre os humanos, falou: não, vou te levar de volta porque você tem uma missão. A mãe dela deu ela. E ela sofreu muito. Que esses encantados, né, que todos
o sagrado ajudasse, ela nunca ia abandonar os seus filhos. A minha avó hoje, ela é mãe de centenas de filhos, né? Filhos que ela cuidou, que as pessoas deixavam lá. A mamãe é uma que, quando ela perdeu os pais, ela andava nas feiras para comer, né? E vovó, até hoje ela faz isso. Menina, quem é você? Cadê sua mãe? Cadê seu pai? Ela pega e leva para casa. Ó, se alguém perguntar sobre essa criança, está lá em casa. E mamãe e tantos outros. Eu estava escrevendo um livro nesse último ano. Eu estava escrevendo não, eu estava sentado e todo mundo me falava: benção vó, benção mãe. Eu falei: quem é essa gente, vó, que eu não conheço? É fulano que eu cuidei até 8 anos, é fulano que eu cuidei até 15. E ela foi contando e eu comecei a perguntar essa história. E eu acho bonito porque a história dela entrelaça com a sua, porque o sofrimento dela também levou ela onde ela precisava estar, que era o sagrado. E o sagrado levou ela para outras pessoas, né? E assim, a minha mãe é fruto disso. Hoje, quando eu escrevo um livro, e se hoje eu estou aqui também, eu acho que é devido ao sagrado, é devido a tudo que a minha avó... porque, de repente, minha mãe não estaria aqui, eu não estaria também. E aí, pensando nisso, qual é a maior mensagem, embora você já falou tantas coisas, mas qual seria a maior mensagem que o livro hoje traz para outras pessoas? É essa mesmo, de fé, sabe? Quando a gente postou, meus filhos, eu tenho uma assessoria, que eles postam tudo lá nas redes sociais. Quando postou antes de ontem ou ontem as fotos de lá do Prêmio Butu, os outros filhos começaram a compartilhar e colocaram no grupo do meu terreiro. Parabéns, minha mãe e tal. E eu fiquei olhando ali, meus filhos de santo me parabenizando por aquele prêmio. Eu pensei, né? Eles não sabem a importância do que significa isso para mim. E quando eu falo para eles da importância de tudo isso, eu queria que eles não só ouvissem eu falar da importância disso para mim. Eu queria que eles sentissem o que eu sinto quando eu falo dessa importância. Porque vivendo o que eu vivi, tendo a vida que eu tive, eu não tinha a mínima condição de estar num lugar desse. Em 2021, eu recebi o prêmio da revista Jurema. Saiu até ontem na linha do tempo de uma filha de santo minha. E saí nessa revista, na capa dessa revista. Lá de Pernambuco, mas foi lá para o Rio, né? E foi um jantar, um coquetel. Fui convidada, levei alguns filhos comigo. Quando eu cheguei no ambiente, quando eu olhei, eu falei um palavrão, falei: meu, o que eu vou fazer aqui? Só pensei naquele ambiente elegante, mas eu não tinha como voltar da porta do restaurante, né? Não tinha. É encarar, respirei fundo, pedi minha mãe Ançã: mãe, vem, que é com a senhora agora. E entrei. Quando eu entrei, eu olhei todas as premiadas que iam receber o prêmio junto comigo. Só mulheres brancas, juízas, advogadas, delegada Marta Rocha. Eu falei: o que eu estou fazendo no meio dessas mulheres? O que eu vou falar aqui? E eu pensei assim: tomara que me chamem por último, né? Porque aí eu dou uma pincelada nas palavras e saio de cena. Pois me chamaram por primeira. Quando me chamaram, anunciaram: mãe Márcia e tal, isso. Falei: não tem jeito, eu vou ter que ir lá. Eu olhei de novo e volto assim, aquelas mulheres ali na mesa. A única coisa que tinha para falar era o que eu falei. Falei: gente, boa noite. Em 1969, 70, 80, até 80, no meado dos anos 80, eu diria: esse lugar não é para mim. Eu não ia estar dentro de um lugar desse, eu não passaria nem na porta de um restaurante desse. Isso é o que eu pensava lá. Hoje eu estou aqui porque aqui é meu lugar, sim. Eu estou aqui porque eu mereço estar aqui com vocês. Eu estou aqui porque sou tão premiada quanto qualquer uma de vocês. Eu não tenho que ter pena, não tenho que ter tristeza, não tenho que ter arrependimento, nem medo de entrar dentro de um lugar desse onde só tem mulheres brancas e eu sou a única preta. Sou preta, mas eu tenho o meu direito, porque o preto é muito lindo. E eu quero agradecer a cada uma de vocês pelo prêmio que nós estamos recebendo. Pronto. Porque eu estava no meu lugar, sim. Lá atrás eu não estaria naquele lugar.
E a gente se encolhe, a gente tem medo, hoje não mais, mas era medo de se sentir menor do que aquela pessoa, de se sentir acuado diante daquela pessoa. Por que que eu fiz tanto isso comigo? Sabe, fiquei tão acuada diante de pessoas que eu julgava ser melhor do que eu, ou pelo menos elas me faziam sentir menor do que elas. E hoje eu tenho tanta raiva de mim por ter deixado isso acontecer, até com uns 20 anos, 21 anos. Não tinha como. Então, a mensagem é sempre a mesma, a fé, porque foi a fé que me trouxe. Foi a minha entrega, foi o meu amor incondicional à religião, a tudo que eu acredito. A tudo que eu acredito. Eu tive um embate em 2015 com uma religiosa que agrediu minha filha de santo, e eu disse para ela: quem te dá poder para escolher a religião do outro? Quem disse que você pode decidir quem pode seguir essa ou aquela religião? Você deve estar bem infeliz na sua, porque quando a gente é feliz na nossa religião, a gente não tem tempo de ver o outro da religião dele. Eu não quero saber quem é evangélico, quem é católico, quem é cristão, quem é macumbeiro. Quero saber o que eu sou. O que eu sou me basta, me realiza, me enche de energia, me enche de esperança em tempos melhores, porque eu tenho um neto de 10, uma neta de 5. Eu preciso de tempo melhor para todos os dois. Então, é essa mensagem. É de fé, de entrega. E eu disse para o meu Espírito Santo, esse prêmio não é pela fé escrita, é pela fé sentida, a fé da resignação, a fé da determinação, a fé da entrega. Se não tem, cala a boca, aceita. Se perdeu, deixa para lá. Se deixou de ganhar, deixa também. Se brigou, deixa. Alguém proverá, né? No meu caso, eu vou lá ir. No caso de quem é cristão, glória a Deus. O negócio é não blasfemar, sabe? Nem ser tão intolerante com a própria vida. Aí a gente segue mais. Com vocês, Mãe Márcia Marçal, faria tudo outra vez.